Fala galera! O vídeo de hoje é sobre um assunto que quem me segue lá no Instagram sabe que eu adoro. Vida saudável. Mas olha, não foi sempre assim não, viu? Eu tive que mudar muita coisa, muitos hábitos para conseguir ter uma vida mais saudável e para gostar dela. Então, se você também tá nessa empreitada, se você quer ter uma vida mais saudável, vem comigo porque eu vou contar a minha história e vou te dar algumas dicas que serviram para mim e que também podem te ajudar. Quem vê, pensa. Quem entra lá no meu Instagram, quem dá uma olhadinha nos meus stories, olha e fala, nossa, que legal, a Thaís nasceu assim. Como eu queria ser assim também, né? Gostar de fazer exercício físico, de me alimentar bem. Ledo engano. Isso daí faz mais ou menos uns 4 anos que eu consegui aplicar na minha vida e faz 1 ano que eu consegui aplicar de forma efetiva, assim que hoje em dia estou bem satisfeita com a minha qualidade de vida. Mas foi um longo processo, começou faz muito tempo e só para vocês terem uma ideia, no ensino médio eu era tão preguiçosa, mas tão sedentária que até dispensa das aulas de educação física eu consegui. Inclusive, acho que já falei isso aqui, né? Pois é, gente, eu era esse tipo de pessoa, então eu tive que fazer uma transformação muito grande para eu conseguir realmente ter uma vida mais saudável. Mas meu primeiro objetivo aqui é dizer para você não se comparar com ninguém. Não se compare a ninguém. A sua história é única, a sua vida é única, o seu cotidiano, os seus afazeres, as suas necessidades, o seu biotipo, a sua beleza, tudo isso é único, então você precisa procurar a sua melhor versão. Eu, durante esse tempo todo, estive buscando a minha melhor versão. Hoje eu tô muito satisfeita com os meus hábitos saudáveis, não é que eu tô na minha melhor versão de tudo não, mas dos meus hábitos saudáveis realmente eu tô muito mais satisfeita porque foi um longo processo, um longo caminho. E hoje em dia a gente é muito cobrado, né? Então o tempo todo a gente também se cobra em ser um ótimo profissional, às vezes uma ótima mãe, uma ótima amiga, uma ótima namorada, uma ótima esposa, uma ótima dona de casa, uma ótima tudo. E tudo isso exige muito tempo. Então a gente precisa conciliar, a gente precisa equilibrar a balança. A gente sempre pode melhorar, isso é um fato, só que a gente precisa adequar isso à nossa realidade, tá? Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão é, seja legal com você mesmo, não se cobre em exagero. Olhe para as suas necessidades, olhe para o que você tem que mudar, que você precisa mudar, mas saiba que isso é um processo, isso é gradual, não acontece do dia para noite, ninguém sai do zero e chega no 100% do nada. Então tudo isso demanda tempo, demanda constância e demanda, assim, muitas oscilações, gente. A gente vai oscilar muito nesse processo. Tem dias que você vai ser mais ativo, tem dias que você vai ser menos, tem dias que você vai conseguir ter uma alimentação 100% saudável, tem outros que você vai estar na correria e não vai conseguir e faz parte do processo. O que a gente precisa ter é consciência e clareza das nossas ações, dos nossos objetivos e também das nossas possibilidades, tá? Porque é isso, precisa olhar para sua vida e adequar o que é necessário à sua vida. E o terceiro ponto é, se ame. Não compare o seu corpo ao corpo de ninguém. O seu corpo é seu, ele é o seu veículo aqui na Terra, ele é destinado a você. Cabe a você cuidar dele bem e amar o seu biotipo. Nós somos diferentes. Umas pessoas são mais altas, outras são mais baixas, umas têm mais curvas, outras são mais retas. Não importa. A grama do vizinho sempre parece mais verde, você pode ter certeza. Mas se ame, é o seu veículo aqui na Terra, o seu corpo. Você precisa valorizar isso. Então não perca tempo se comparando e desejando o corpo de ninguém. Busque a sua melhor versão sempre, mas sempre se valorizando, se amando, se respeitando, tá? Mas então vamos lá sobre a questão dos hábitos saudáveis. Primeira coisa, não existe atalhos, né? Hábitos saudáveis exige constância, dedicação e é feito dia após dia. Então você precisa encontrar aí no seu caminho, na sua história, como é que você vai colocar esses hábitos saudáveis. Se você é aquela pessoa que detesta alimentos naturais, você vai ter que dar uma chance para eles. Vou te dizer que eu não sou nutricionista, nem preciso ser, porque qualquer um sabe disso, gente. Alimentos naturais são muito melhores do que alimentos industrializados. Então, para você ter uma alimentação equilibrada, você vai ter que ter alimentos naturais nela. Então, se você não gosta de nenhum tipo de verdura, comece a experimentar. Dê uma chance, dê uma oportunidade. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ter hábitos saudáveis é quebrar os paradigmas da nossa própria cabeça.
Eu, por sorte, sempre tive uma mãe que gosta de alimentos naturais, de alimentos saudáveis. E assim, ela nunca foi adepta a uma alimentação super saudável, não, mas ela gosta de verduras, legumes, e ela sempre colocou isso no meu dia a dia. Então, pra mim, essa parte sempre foi muito fácil. Só que isso não fazia com que eu não gostasse de comer tantas besteiras. Inclusive, eu adoro, gente. Eu sigo comendo, só que agora com muito mais moderação, muito mais consciência do que esses alimentos fazem no meu corpo. Então, primeira coisa, quebrar esse paradigma de que, eu não gosto de jeito nenhum, eu tenho um nojo. Não pode fazer isso. Então, tem que começar a experimentar os alimentos e mudar o tipo de preparo dos alimentos. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de alimentos cozidos. Detesto. Se você me dá os vegetais cozidos, eu não vou comer de jeito nenhum. Mas eu adoro eles assados. Eu simplesmente corto tudo, coloco numa forma, passo ali, dou uma pincelada de manteiga e depois boto no forno e eles ficam crocantes, eles ficam saborosos, eu amo. Então, se dê oportunidade, e para isso você tem que pesquisar, vai no Google, começa a ver tipos diferentes de preparar os alimentos, porque às vezes você não gosta de um alimento porque o preparo dele não deixou ele muito saboroso, mas você pode preparar ele de uma outra maneira que ainda assim é saudável, que vai deixar ele muito mais gostoso. Então, abra a sua cabeça. Outra coisa que eu acho que é bem legal da gente falar é questão de hábitos no sentido de o que comer no café da manhã, o que comer no lanche da tarde, porque aqui eu percebo que no Brasil a gente tem muito esse hábito de comer pãozinho, geleia, biscoito, como se esse fosse o lanche ideal. E aí eu comecei a viajar, fui para outros países onde as pessoas fazem refeições no café da manhã. E eu falei, ai, que nojo, black, não vou comer. Comecei a abrir minha cabeça também precisei passar por isso. E aí fui experimentando uma coisa ali, outra colar, e de repente eu percebi que eu gostava de comer esses alimentos também no café da manhã. Então quando eu fui pro Japão, gente, foi uma experiência completamente diferente, porque lá tem gente que toma um café da manhã mais tradicional, com um croissant, com um pãozinho, mas muitas pessoas fazem uma refeição no café da manhã. Então é arroz, é peixe cru, é uma sopinha que é um misoshiro, e é uma delícia. É tudo uma questão de abrir a cabeça e prestar atenção na sua fome, né? Porque se você não tiver com fome, simplesmente que você não vai querer comer nada. E aí realmente você precisa dar um tempo ali pra você sentir fome. Agora, se você acordou com fome, fazer uma refeição dessas realmente não vai ser um problema. Eu sei que ouvindo assim pode parecer meio absurdo, mas tudo que eu quero te dizer com isso é: abra sua cabeça. Não que você precise comer esse tipo de refeição no seu café da manhã, não é isso. É só para você ter um pouco dessa percepção do quanto os nossos hábitos deixam a gente ali, sabe, com a cabeça muito fechada e a gente não consegue olhar para os lados e enxergar outras possibilidades. Então começa a pesquisar, sai um pouquinho da caixinha, porque você vai testar novas coisas, se dar novas possibilidades, e isso vai ser fundamental para você construir hábitos alimentares mais saudáveis. E via de regra, a alimentação natural é a alimentação que vai te favorecer. E essa é a alimentação que, além de nutrir o seu corpo, vai ajudar, inclusive, na questão da estética. Porque geralmente, quando a gente fala de alimentação saudável, a primeira coisa que as pessoas pensam é na estética. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ficar com o corpo mais bonito pro verão, não. Ok, essa alimentação saudável vai te ajudar nisso. Só de você cortar grande parte dos industrializados, você já vai ver o seu corpo mudar completamente. Porque o corpo, ele é feito para receber esses alimentos. E não aqueles industrializados, cheios de sódio, cheios de química, cheios de um monte de coisa que a gente não sabe nem ler, gente. Que a gente não sabe nem o que está escrito naquele rótulo. Presta atenção, não é? Você vai lá, pega o alimento, de repente você fala, nossa, o que está aqui dentro? E eu não faço dieta nenhuma, eu não faço controle, o que eu faço é prestar atenção no que eu tô comendo. Então eu tento ter essa alimentação mais natural e também tento prestar atenção na minha fome, sabe? Não comer só por impulso, por ansiedade. Porque eu, por exemplo, que fico muito em casa, que o meu trabalho é um trabalho mais flexível, eu acabo tendo muita coisa ali disponível a qualquer hora, a qualquer momento pra mim. Então, se eu não prestar atenção nessa questão da fome, gente, eu posso comer o dia inteiro, porque por prazer eu comeria o dia inteiro, quem não, né? Quanto mais conhecimento você tiver sobre o que você está consumindo, mais fácil fica você manter uma alimentação saudável. Porque a partir do momento que a gente entende os benefícios e os malefícios de cada alimento, gente, fica tão mais fácil fazer escolhas porque você está consciente. Então, toda vez que você come algo que não é tão saudável, você sabe o que aquilo vai causar no seu corpo, sabe? E, por exemplo, tem muita gente que reclama da questão da constipação intestinal.
Meu Deus, o quanto isso pode ser evitado se você tiver uma alimentação saudável. Quantos alimentos não prejudicam a nossa flora intestinal? Você não faz ideia. E alimentos industrializados que fazem com que a nossa flora intestinal fique desregulada, que a população de bactérias ali, que não são tão benéficas, se proliferem, aquelas que são benéficas sejam reduzidas. Então, assim, quando você passa a entender tudo isso, fica muito mais fácil. Às vezes você sente uma dor de cabeça e você não consegue nem entender o porquê de algum alimento que você está consumindo que está te fazendo mal. Então, assim, informação é tudo, gente. Quanto mais informação você tiver, mais curioso você for sobre esse assunto, mais fácil vai ficar para você colocar alimentos saudáveis e mudar os seus hábitos, porque isso vai fazer toda a diferença. Agora vamos falar sobre a outra ponta, que são os exercícios, que também são fundamentais para você ter uma vida saudável. Olha, pra mim foi um longo caminho e um árduo caminho, porque eu não gostava de fazer exercício e pra quem não gosta, realmente é muito difícil. No começo, bem no começo, a minha motivação era estética, eu queria melhorar, eu já falei isso várias vezes também, que eu sempre tive muito problema com celulite, apesar de visualmente ser mais magra, eu sempre tive muita celulite, então eu queria mudar isso, eu queria melhorar essa questão da celulite, e aí foi a minha primeira motivação. Porém, todavia, contudo e entretanto, a gente passa a maior parte do nosso tempo vestido, né? E a menor parte do tempo a gente passa de biquíni, a gente toma um banho, a gente nem costuma se olhar no espelho. Então, gente, essa motivação pra mim, ela foi por água abaixo, porque ela não era o suficiente pra eu conseguir ter constância nos exercícios. E aí eu falei, bom, realmente não vai ser pela estética. Se não vai ser pela estética, vai ser pelo quê? Vai ser pela saúde? Deveria, mas não foi ainda pela saúde. A minha motivação foi treinar o meu cérebro. Olha que loucura. Eu decidi que eu não queria mais ser comandada por pensamentos improdutivos. E eu falei, não, eu vou dominar esses pensamentos, porque o cérebro é assim, né? Ou ele te domina ou você domina ele. E aí, como a gente é recheado de pensamentos improdutivos que não nos ajudam, que não nos levam a lugar nenhum, eu resolvi que eu queria controlar esse tipo de pensamento e que eu queria controlar as minhas vontades, porque ao longo da vida a gente tem que fazer bilhões de coisas sem ter vontade, muitas mesmo. Só que muitas delas a gente faz porque a gente é remunerado, então pode estar no nosso trabalho, a gente fala, nossa, eu vou fazer, né, porque eu preciso ganhar um dinheiro, preciso me sustentar. Enfim, existem bilhões de possibilidades, mas a questão é que eu decidi que eu ia mudar isso, que eu ia fazer isso diferente, porque eu queria controlar o meu cérebro, que eu queria controlar esses meus pensamentos, meu cérebro não, né? Porque eu queria controlar os meus pensamentos, eu queria direcioná-los para algo mais produtivo, mais construtivo, e assim foi feito. Então eu comecei a trabalhar esses pensamentos e falar, não, eu vou fazer, porque eu não vou me deixar levar por esses pensamentos. E, gente, deu super certo. E tudo se trata disso, de dominar a nossa própria cabeça, é ela que manda. Então, eu sei que aí a questão do tempo também é outro assunto que vocês vão ter que colocar aí na vida de vocês, ver o quanto vocês têm de tempo, mas a quarentena também me ensinou que eu posso treinar em casa, que era algo que eu nem acreditava, mas hoje em dia eu treino em casa e treino super bem. Eu não sabia que isso era possível, mas hoje em dia eu enxergo que é completamente possível. Então, assim, se você não tem tanto tempo, você pode começar a adaptar isso para dentro da sua casa, fazer 20 minutos, 3 vezes por semana, 15 minutos que seja, 2 vezes por semana, vai ser melhor do que não fazer nada. E aí o grande X da questão é: comece devagar. Você não precisa fazer exercícios todos os dias, 1 hora por dia. Comece aos pouquinhos. A gente se cobra demais, é o que eu falei, a gente sai do 0 e quer ir pro 100, mas não, existe todo um processo no meio do caminho. Comece fazendo um pouquinho todos os dias e isso já vai mudar a sua vida. Eu acho que basicamente é isso. Eu não quero me prolongar muito porque esse vídeo já tá ficando enorme e esse assunto é um assunto muito extenso, na verdade, mas hoje eu vou parar por aqui. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me contem, porque aí eu posso seguir nesse assunto. Mas eu acho que essas pinceladas aqui que eu dei podem ajudar você a mudar os seus hábitos, tá? E se você gosta também desse tipo de conteúdo, lá no meu Instagram geralmente eu tô postando alguma receitinha, falando sobre alimentação saudável, porque eu amo hoje em dia e hoje em dia é natural, gente. Acredite em mim, você pode sair dessa vida aí menos saudável e passar por uma vida saudável gostando dela. Eu sou a prova disso. E hoje em dia eu tenho esses hábitos saudáveis. E aí o que eu puder passar de estímulo pra vocês, porque eu sei o quanto faz a diferença,
eu vou passar se vocês quiserem, tá bom? Então, super beijo, se inscrevam no canal, deem aquele like, compartilhe com os amigos e até a próxima.